Muito bem, meus queridos, retornamos agora. É hora daquele bate-bola, jogo rápido. Fica atento, abre o olho que a gente vai fazer as principais... Vamos revisar os principais tópicos. Dá uma olhada lá na tela, meus queridos. Aula 58.2. Hein, prof? É caprinocultura? Sim. E vamos falar, vamos relembrar, vamos recordar sobre o manejo e criações. Dentro de manejo e criações, nós vimos as raças, processo, sistema de criação, o processo o manejo nutricional e também o manejo reprodutivo. Então, vamos só rever aqui, galerinha, passo, passo, item. Exemplo, sobre a caprinocultura, referente às raças, professor. Então, nós observamos aí que uma das principais raças aí, ó, a alpina americana, não é? Tem a Turkey Board. Nós vimos aí, ó, o anglo-nubiana, Saene, a Saene, pessoal. Vamos levar em consideração aí. Claro que nós colocamos aí as principais raças de caprino para a produção leiteira. Nesses dois, eu coloquei tanto o anglo como a Saene. A Saene é uma excelente, né, produtora de leite, um ubre bem desenvolvido. Claro que na caprinocultura, o sistema leiteiro requer, então, um processo de criação híbrido. O que é hibridagem, professor? Realizar as raças com aptidões leiteiras, sendo que o macho você pode escolher aí dupla aptidão, machos com dupla aptidão e fêmeas para a aquisição dos filhotes, os descendentes, sempre direcionado para a produção leiteira. Tem um boer, né? Vamos aí, ó, o boer que é excelente, mas para aptidão corte. Então, o boer é utilizado para corte, mas, professor, podemos fazer a hibridagem, né, com a Saene em relação ao boer, pessoal? Ele tem a capacidade de consumir tantas leguminosas como o capinhaçum, é óbvio, em sistema de pastagem extensivo, pela sua rusticidade, tá bom? Excelente. Mas para a nossa região aqui, lembra? Nós temos a repartida e a canidé, que são excelentes, são raças crioulas que conseguem um bom desenvolvimento também, e principalmente na época de estiagem. Época de estiagem, então elas têm uma adaptação excelente, principalmente para o fornecimento de silagem e também fornecimento de... Como é que chama aquele capim seco, né? Capim seco, desidratado? Feno. Feno. Principalmente a repartida, ela tem uma boa aceitação no sistema alimentar, nutricional dela, utilizando feno. Professor, ainda temos aqui, ó, a repartida canidé. A moxotó. Moxotó, também utilizada para o sistema de criação com a canidé. São excelentes descendentes, tanto para carne como para leite. Agora, vamos só revisar aqui, ó, os sistemas de criação que nós vimos. Quais são eles, professor? Tem o sistema intensivo, semi-intensivo e o extensivo, levando em consideração que instalações, dentro das instalações, os processos nutricional, sanidade desse animal, processos reprodutores, manejo e melhoramento genético. Dentro desse manejo, nós temos o manejo não só de limpeza, nutricional, reprodutor, mas o manejo preventivo que nós vimos lá do sistema de criação. E entre esses, em relação a instalações, vimos que são semelhantes ao sistema de criação de ovinos. E aí nós mostramos a importância, né, do aprisco e também os currais do sistema semi-intensivo. Ei, professor, tanto o aprisco como o sistema semi-intensivo, é importante ressaltar o quê, pessoal? O processo nutricional sempre tem que estar paralelo ao processo de manejo sanitário desses animais,
principalmente para evitar diarreias, quando essas diarreias aqui são totalmente diferentes lá do ovino, porque é por endoparasitoses. Como são animais mais resistentes, nós vimos que o processo de fermentação da ração não vai causar tanto prejudicial, né, ao sistema trato-intestinal desse animal. Então, nos primeiros sinais de diarreia, com certeza são infecções de endoparasitas. Por isso que eu mostrei. Tá aqui o coxo, né? Que é o coxo que só coloca o quê, professor, aí nesse coxo? Somente volumosos. Não se coloca o processo de nutricional por ração, as ações ficam do lado de fora. Isso vai facilitar tanto o manejo nutricional como sanitário desse animal. E, finalizando aí nossa revisão, o processo de reprodução. Só que a única coisa que tem diferente da ovinocultura é que na caprinocultura nós temos a possibilidade de fazer inseminações artificiais e sincronização de cio nas fêmeas, facilitando assim o processo de manejo. Agora sim! Vem aqui, meus queridos! Agora a gente vai deixar aí vocês com as atividades, mas daqui a pouco eu volto para a gente fazer as correções e, claro, aproveitar e sanar as dúvidas que possam ter surgido durante o exercício. Aguardo vocês. Muito bem, muito bem. Pensei que ia assim, ó. Fiquei aqui contando os minutos para a gente iniciar essa correção. Meus queridos, chegou o momento de corrigir as atividades. E, ó, não se preocupa. Vamos mostrar aqui a questão, vamos ler a questão, aí a gente, depois de ler a questão, coloca a resposta aqui, mas não precisa ficar nervoso. Professor, não utilizei as mesmas palavras que estão aí. Não é necessário, galera. Claro, o que eu vou fazer? Eu vou sublinhar algumas palavras, se for necessário, que são termos técnicos que tem que aparecer aí. Mas, muitas vezes, os nossos estudantes fazem o quê? Eles descrevem o termo técnico. Eles não colocam a palavra, o conceito em si, não é isso? Então, não precisa, tá certo do mesmo jeito. Mas é sempre bom, na hora que a gente estiver mostrando a resposta, você aproveitar e acrescentar lá as palavrinhas para isso facilitar, então, o processo de você relacionar, né, a palavra, o conceito com o significado dentro do processo de manejo. Prof, às vezes eu posso voltar lá no slide, tá? Porque dependendo da resposta, o estudante ficou com dúvida, mas por que foi isso? Então a gente revê, a gente volta lá. A resposta lá no slide, se for necessário, tudo bem? Então, de olho na tela, atividades. Então também vamos corrigir e tirar dúvidas. Vamos ver a primeira questão? Olha aí. Cite os principais sistemas de criação em caprinos. Meus queridos, em caprinos, nós temos aí o intensivo, extensivo e o semi-intensivo. Olha só, prof, só para a gente recordar aí, tanto sistema intensivo, extensivo e semi-intensivo, são os três principais, tá? Vou até mostrar o slide aí, ó, onde nós falamos, os básicos. Mas isso não significa que todo sistema tem que ser ou intensivo, extensivo ou semi-intensivo. Quais são os mais utilizados? Tem esses três. Mas na aula, nós fizemos somente 2 sistemas. Lembra? Nós mostramos aqui, ó, o slide do manejo, onde nós temos o sistema extensivo, onde os caprinos vão fazer alternações de piquetes, a pastagem, mesmo processo de pastagem dos bovinos, levando em consideração a leguminosa, quer dizer, levando em consideração a formação do pasto, mas também temos aí ao lado, ó, na parte superior, o sistema intensivo, levando em consideração a necessidade da mão de obra, não só para a produção, confecção do volumoso, mas também para o manejo de higienização dos coxos. Claro que é feito a grande parte, né, do sistema intensivo, que é a foto, é por volumoso. Aí sim, a suplementação é com ração. Tá bom? Professor, e o semi-intensivo? Né, nós também temos o processo de semi-intensivo da formação
para o processo de manejo. Calma aí, que nem aqui. Cadê o semi? Ah, aqui, ó. O semi-intensivo é essa foto de baixo, tá bom, pessoal? Nessa foto, onde tem o abrigo e tem a região que eles vão realizar o processo de alimentação, nutrição. Mas nesse sistema intensivo, semi-intensivo, perdão, nós não temos aí os piquetes também. Alguns já colocam piquete de formação de pasto para que os animais possam passar dentro de determinado espaço. Mas o semi-intensivo é alternado ração e volumoso, só que eles têm esse espaço para se proteger durante o processo durante a fase de chuva, né, da nossa região. Por isso que se utiliza esse sistema intensivo. Então, está aí a resposta da questão 1. Vamos para a questão 2. O caprinocultor é o criador de caprinos, cabras. Para a implantação da sua criação, uma das tomadas de decisão é a escolha da ração. Cite algumas características que devem ser consideradas em relação à escolha da ração. Meus queridos, Agebutil, antes de mostrar a resposta, vamos então... Que sentido, professor? Característica da ração, né? Quais são? Cite algumas que devemos considerar. Exemplo, na hora que a gente for... Primeiro, mercado. Segundo, né? Processo nutricional, ração ou formação de pasto. Sempre temos que levar em consideração esses processos, essas sinalizações de como você vai escoar também o seu processo de produção. Então, nós temos que fazer um texto relacionado todo aos processos sinalizadores, oferta e operacionalidade. Aqui na tela para mim, por favor. Então, olha aí a resposta. Mercado, produto, característica do rebanho, necessidades do rebanho. Como eu falei, mercado. Dentro desse mercado, você tem que analisar procura e oferta. Para quem você vai escoar essa sua mercadoria? Se vai ser também o animal abatido ou o animal inteiro? Produto, professor, vai processar? Ou você vai vender esse animal in natura, como a gente fala para criadores? Ou você vai ofertar somente os filhotes? Fazer o processo de arrendamento? Característica do rebanho. O que significa essa característica do rebanho, professor? Realizar o levantamento da raça. Dependendo da raça que você for criar, você tem uma adaptação a ser realizada dentro das instalações. Ok? Tanto dentro do sistema de instalação, você vai fazer o piquete de reprodução, o piquete da maternidade e engorda. Dependendo se você for utilizar determinadas raças para o manejo, tem que ter essa adequação das instalações. E quais as necessidades do rebanho? Essas necessidades do rebanho estão voltadas muito para que coisa, professor? Para que coisa não? Para qual característica? Se for corte, eles têm uma necessidade. Se for para leite, é outra. Então, basicamente, ficar atento a essas duas características, tá bom? Questão de número 3. A criação de cabras é uma prática que envolve manejos específicos e atividades que requer conhecimento do caprinocultor. Cite o nome da área relacionada à atividade. O nome da área que engloba, que caracteriza todos os manejos envolvendo para a criação de um rebanho de cabras é caprinocultura. Caprinocultura envolve os manejos específicos e atividades que requer o conhecimento do caprinocultor. Isso é fácil, né, gente? Não foi tão assim. Questão 4. Sim. Na questão 4, esquematiza o comportamento do cio observado nas matrizes. Uai! Nas matrizes. Então, vamos lá. Meus queridos, aqui, ó, em relação ao comportamento, o que a gente observa aqui, ó? Primeiro processo
o ato de fungar. Aqui, ó. O ato de fungar. O que é observado, professor? A cauda da fêmea sempre vai ficar levantada e o processo que o macho vem sentindo o aroma, que ela vai isolar pelo órgão genital, ele começa a fungar, a fêmea fica parada e ela sempre faz o levantamento da parte anterior, né, do quadril. Isso faz com que o macho comece a fazer um barulho, um movimento chamado de Flehrmann. Flehrmann. Não sei se essa é a pronúncia, perdão aí quem já conhece essa pronúncia, Flehrmann. E esse movimento pega o maxilar inferior e faz um movimento como se estivesse fazendo, ele estivesse ruminando, batendo até fazer na lateral da boca uma espuma. Isso ele começa a identificar a fêmea, está entrando em cio. Agora, o processo de acotovelamento e esfolceamento. O que é isso, professor? Aí não, ela não está entrando em cio. É esse processo aqui, ó. Ela já está pronta para receber o que a gente caracteriza de monta. Então, quando é observado esse aqui, ó, o Flehrmann, já está na hora de você separar a fêmea. Porque em caprinocultura tem-se a visão de fazer inseminação artificial, não deixar o macho somente utilizado para fazer a identificação entre o processo de Flehrmann e entre o processo de acotovelamento. Claro que se esse for o sistema escolhido pelo caprinocultor, fazer a identificação. Mas, professor, não tem como fazer a sincronização do cio? Meus queridos, a sincronização do cio é perfeita nesses animais, que é diferente de suíno, após o primeiro cio. Infelizmente, no primeiro cio, tem que se caracterizar por esse processo. Após o primeiro cio, somente no segundo parto, conseguimos fazer essa sincronização das fêmeas. Por que, professor, tem que apartar essa fêmea nesse sentido? Porque ela está junto com outros machos e são inteiros. Lembrem que no processo de matriz, elas não ficam com os machos de engorda, elas ficam com o macho de reprodução, que são os reprodutores. Por serem animais inteiros, eles vão auxiliar no processo de identificação da fêmea, quando está entrando em cio e quando ela está pronta para receber a monta. E aí, devemos evitar o processo de cópula. Aqui para mim. Galera, analisa aqui as nossas correções e também processo de resolução, que é sanar as dúvidas que possam ter surgido durante o desenvolvimento da atividade. Estou aqui. Daqui a pouco a gente volta para fazer uma nova aula para vocês e aguardo as sugestões, tá bom? Tchau, fiquem com Deus.